com episódios um pouco mais tensos, com algumas reviravoltas e até mesmo momentos agonizantes e tristes para alguns personagens. Bora falar dos episódios 13 e 14 de Behind Your Time. O episódio começa com a cena um pouco mais de suspense, mostrando exatamente o que aconteceu com o vozinho. E depois disso, o dorama, ele mostra ali que o detetive tá bem empenhado em provar ali pros outros detetives que o avô da veterinária, ele não é o culpado ali das mortes. Para isso, o detetive leva os outros detetives para conversar com o médico do avô da veterinária, que conta ali um pouco mais sobre o Parkinson que ele tinha. E depois o detetive convenceu os outros policiais e detetives de que, na verdade, não foi o vozinho quem matou o deputado. O vozinho, ele depois de morto tem que ser velado, né? E aí inicia o momento do velório. Durante ali o velório acontece ali algumas conversinhas um tanto interessantes e tal, vale a pena acompanhar, mas nada de muito útil assim para trazer aqui para comentar para vocês. A única conversa útil, por assim dizer, é a que o detetive fala com a veterinária que ele tá doido para trabalhar com ela para encontrar quem foi o safado que fez aquilo com a avó dela. Só que por causa do assassinato do deputado, algumas coisas sobre o escândalo na qual estava envolvido foram à tona. Tanto a procuradoria quanto outros órgãos estão querendo investigar tudo sobre esse assassinato, tanto o do serial killer, tanto a história lá do deputado. Mas mesmo com essa notícia, nem o capitão, nem o detetive, nem ninguém do grupo tá nem aí, eles vão continuar investigando ainda assim. E nessa, o detetive ele insiste em falar lá pros coleguinhas dele que o crush da veterinária é o assassino e tal. E essa suspeita ela é levada um pouco mais a sério porque o crush da veterinária ele sumiu do nada e ninguém consegue entrar em contato com o caboclo. E o homem inventa de sumir justo na hora das investigações, aí coitado, todo mundo tá suspeitando dele. Só que o que na verdade aconteceu com ele é que ele teve que fazer uma viagem simples e por isso ninguém conseguiu entrar em contato com ele. Mais tarde, o tio da vaca tá lá andando pelos cantos peregrinando, passa lá perto da casa do xamã e aí faz aquele esqueminha safado dele de ir lá e tocar na perna dos outros. E nessa, ele acaba descobrindo todo aquele esqueminha lá que o xamã queria matar o deputado. E por causa disso, o tio da vaca saiu correndo para contar pro detetive tudo que ele viu. E nessa, um policial da divisão de crimes hediondos escuta tudo e aí acaba levando o xamã preso. Coitado, se lascou todinho. Aí o xamã vai ter que depor, vai ter que ouvir o caboclo. Nessa, o xamã parece estar num Alzheimer que só Ave Maria, o homem não lembra de nada. E basicamente o xamã vai ser preso justamente pela ausência de inocência dele, já que, digamos assim, tinha uma testemunha. Só que como o detetive e a veterinária sabem que o xamã não fez aquilo, eles querem provar a inocência dele. E para isso o detetive fala com os outros policiais sobre o poder da veterinária e que ela tá ajudando ele bastante. E o que aconteceu? Ninguém levou a sério o que o detetive falou, né? Com razão. Só que quando a veterinária chega e confirma isso, ela vai lá e toca lá o pessoal e começa a falar os podres dele do passado. E aí todo mundo levou a sério o que o detetive tinha falado. Aproveitando o embalo, eles conversaram sobre bastante coisa, falaram ali o que aconteceu no dia que o xamã tentou matar o deputado, o porquê dele tentar fazer aquilo e outras coisinhas aí. E aí a veterinária pede pra tocar no xamã pra ver se ele é inocente ou não. Só que pra acontecer isso aí não é tão simples assim. E aí a equipe ela resolve ali montar um esqueminha completo para conseguir conversar com o xamã, que tá lá no meio do interrogatório. Eles montam um esqueminha muito engraçado, Ave Maria, eu ri pra caramba. E aí a veterinária vai lá e toca o xamã e descobre que ele não é inocente, que na verdade no dia do homicídio ele conversou com o crush da veterinária. Aí o xamã ele é solto, confirmaram o álibi dele, só que quando ele tá saindo da delegacia, o detetive pergunta lá pro xamã, assim, o que foi a conversa ali do xamã com o crush da veterinária. E por causa dessa conversa, o detetive alimenta mais ainda o desejo dele de prender lá o crush da veterinária e ele começa a fazer alguns testes ali pra ver se faria sentido o crush da veterinária ser o assassino de tudo. Tá, e de resumo, daria sim pro crush da veterinária ser o assassino, aí o detetive vai lá conversar com ele e basicamente assim, o crush da veterinária sabia dos poderes da veterinária, ele achava aquilo um tanto estranho e aí topa ser tocado por ela pra provar pro detetive que ele é inocente. Aí a veterinária vai lá e toca no crush dela e descobre algumas coisas. A primeira é que ele não matou o deputado e nem o avô dela. A segunda coisa que ela descobre é que ele não é vidente, ele
estava em outro lugar no dia lá que ganharam os poderes. E a terceira coisa é que ele se inscreveu no canal igual você está fazendo agora. E por causa dessas informações, o detetive acaba voltando ali para a estaca zero. Entretanto, durante uma visita domiciliar da veterinária lá na fazenda do tio da vaca, acontece uma coisinha lá estranha e o tio da vaca tem um comportamento muito estranho e muito suspeito. O que fez a veterinária pensar que, na verdade, o serial killer poderia ser o tio da vaca. Nessa, ela vai conversar com o detetive, aí eles chegam à conclusão que realmente muitas coisas batiam e fariam sentido ser o tio da vaca, porque todas as informações que estavam tendo era baseado no que supostamente o tio da vaca teria visto ali na hora que tocava o pessoal. E por causa disso, o tio da vaca se tornou o principal suspeito, o que fez o detetive ir atrás dele e principalmente falar lá com o pessoal que é do grupo dele para ficar investigando o tio da vaca. Durante a investigação, o detetive observa alguém muito suspeito andando exatamente igual o serial killer andava e ainda estava com a faca ensanguentada nas mãos. Aí o detetive vai atrás desse suspeito e corre, aí briga e se machuca que são uma miséria. Só que esse suspeito ele acaba fugindo e, ao que tudo indica, as pistas dão a entender que o crush da veterinária é quem é o assassino. De novo, mais uma vez. Aí isso só alimentou mais uma vez a suspeita que o detetive tinha em cima do crush da veterinária, e aí isso explodiu bastante quando o detetive descobre que o tio da vaca foi a outra vítima desse serial killer. Aí, Ave Maria, o detetive vai na casa do crush da veterinária e o clima esquenta e o bicho fica doido, peia da vida e quer porque quer encontrar provas e isso aí. O homem tá doido pra matar o crush da veterinária. Só que o detetive e a veterinária tentam entender o que aconteceu momentos antes. Então eles vão tentar refazer os passos do tio da vaca para entender como e quem possivelmente poderia ter feito aquilo com ele. E nessa, eles chegaram à seguinte conclusão. Pode ser que tenha sim um vidente e que ele utilize algum truque em específico. Agora, que truque é esse aí eu já não sei, porque eu não entendi foi nada. E aí, o detetive pede para a veterinária para ela se afastar um pouco das investigações, porque ela possivelmente é a próxima a ser morta por esse serial killer. Ainda mais porque a veterinária vai querer confirmar alguma coisa e isso vai ser um motivo muito forte para ela ser morta. Só que aí a veterinária não obedece o detetive e, inclusive, ela até se encontra com o crush dela, que é um dos suspeitos. E aí, eles acabam conversando um pouco sobre o tio da vaca e também sobre como o suspeito é. Aí, o detetive continua com essa história do truque, que é tipo um apagão lá, o truque do apagão, um negócio assim na mente. E junto dele, a equipe tá tentando entender como é que esse caboclo faz isso, como é que as estratégias que ele utiliza, coisa assim. Só que enquanto tudo isso tá acontecendo, o crush da veterinária tá sendo super investigado por todo mundo ali da polícia, né? E aí ele pede ajuda da veterinária para ela acompanhar ele para ter um álibi ali e provar a inocência dele. A veterinária obviamente topa, ela continua desobedecendo o detetive, o que faz com que o detetive prenda a veterinária, mas ela arranja lá um esqueminha lá e vaza da delegacia fácil. Aí a veterinária vai em direção ao crush dela, conversam ali um pouco e aí nessa ela acaba vendo que dentro das coisas do crush dela tem uma faca ensanguentada que era a mesma faca utilizada lá pelo serial killer. A veterinária fica louca, sai correndo achando que o crush dela é o serial killer e o crush dela vai correndo atrás dela com a faca na mão. Só que a veterinária acaba avistando o serial killer e aí o crush dela acaba brigando com esse serial killer, que faz com que ele se machuque e acabe falecendo. E eu não sei vocês, mas eu achei estranho como é que tudo isso aconteceu. Tanto o crush da veterinária ter a faca lá ensanguentada e como é que apareceu lá o serial killer do nada. Sobre o que eu tinha falado do crush da veterinária, eu particularmente gostei do que aconteceu, não o fato dele ter morrido, né? Mas sim que eles conseguiram adaptar bem ali como o personagem estaria se enquadrando na história, né? Ainda mais depois do que aconteceu nos episódios 11 e 12. Então eu achei que ele se enquadrou bem ali no roteiro, ficou um clima bem de suspense, bem investigativo e, ao meu ver, conseguiram fazer bem o papel da personagem. Eu também continuo achando que quem fez aquilo ou foi o assessor do deputado ou foi o ex da tia da veterinária, não sei porque, mas tá na minha cabeça, eu acho que aquele bicho é muito de um safado. Além disso, também tô achando muito interessante como tá a questão da história dos assassinatos. Tô achando que tá ficando bem legal, desenvolveu bastante aqui no episódio 13 e no 14. E eu tô um pouco ansioso para ver como é que eles vão finalizar isso aí no episódio 15 e no 16, né? Principalmente porque possivelmente eles vão querer enquadrar ali um casalzinho
casalzinho na história, porque querendo ou não, é uma comédia romântica. E sobre o casalzinho, como eu já tinha dito antes, eu deixei de shippar os dois, o pessoal lá, ao meu ver tá enrolando demais. E assim, já tá no final do dorama, e se vocês forem querer colocar casalzinho, eu acho que vai ficar muita informação comprimida e não vai prestar. Então, eu não quero saber de casalzinho não, eu quero saber o que você tá achando desse dorama. Como é que você acha que vai ser o final? Deixa aí nos comentários, viu? Aproveita o embalo e se inscreva aí no canal do Doramigo, que aqui a gente fala sobre muitas coisas, doramas, filmes, curiosidades sobre o mundo cinematográfico asiático e, obviamente, vamos saber um pouco sobre o final desse dorama. Eu vou ficando por aqui e eu vejo você em outro vídeo. Tchau, tchau!